Vocês estão bem? Glória seja dada ao nosso Deus. Davi, um pouquinho de som aqui no meu retorno, só mais um pouco. Eu estou rouco, Davi. Isso. Glória a Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Me dá essa folhinha que está aí. Capítulo de número 47. Amém? Ainda não? Glória a Deus. Vamos ler então. Está escrito assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Amém? Fecha a sua Bíblia, Davi, um pouquinho mais de retorno. Aqui, não, aqui era aqui, só no meu retorno aqui. Senão vou ter que forçar mais ainda aqui, que já está ruim. Gente, esse texto é muito conhecido, né? A gente conhece esse texto de ter estudado, de ter ouvido falar dele bastante vezes. Mas o pouco tempo que tive nessa tarde, na reflexão que fiz sobre esse texto, algumas coisas foram colocadas no meu coração. E eu quero tentar dividir isso com você aqui agora. Esse texto aqui, ele mostra para nós uma fonte, uma nascente, um manancial. E aqui eu vou pegar um bonde no que o Davi falou hoje. Foi na hora que ele estava ministrando que Deus começou a inspirar o meu coração a respeito disso. E quando nós falamos de fonte na Bíblia Sagrada, nós sabemos com muita clareza que se trata a respeito de Jesus Cristo.
do nosso Senhor, do nosso Salvador. Ele é a nossa fonte, Ele é a fonte de tudo, Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o princípio de todas as coisas. Tudo se fez nele, nada fora dele se fez e nem se poderá fazer. Então Ele é a fonte de todas as coisas. Então nós vamos pensar aqui, dentro dessa fonte chamada Cristo, algumas características, o que caracteriza Cristo como nossa fonte, alguns atributos de Cristo como nossa fonte, e mediante a isso tentar sermos abençoados por sua palavra. Dentro do texto que lemos, nós vamos ver que o texto vai começar a fazer menção da fonte. O que é a fonte? É as águas que nascem, que brotam da terra, é aquilo que começa a gerar a respeito do solo. E essas águas começam a nascer debaixo dos umbrais do templo. Elas começam a brotar, começam a avolumar-se e começam a espalhar-se. Aí a Bíblia diz que um homem ou um anjo aqui pega Ezequiel, dá a volta com ele no templo, para em direção ao oriente, e assim vai medir 1000 côvados e vai convidar Ezequiel para andar com ele nessa caminhada. Claro e obviamente que aqui nós temos a facilidade de compreender que Deus está chamando as pessoas para andar com Ele, para caminhar com Ele, e isso está simplificado no texto aqui que nós lemos agora. Ele vai medir, vai dizer, vem, e assim conforme Ezequiel vai andando, a Bíblia diz que essa nascente, essa fonte de águas, que está se avolumando gradativamente, bate nos tornozelos de Ezequiel. Então o moço mede, o anjo mede, o homem mede mais 1000 côvados, e agora, à medida que ele continua nessa caminhada, nessa trajetória, as águas batem no seu lombo, na sua cintura, ou no seu joelho, melhor dizendo. E agora ele vai medir mais 1000 côvados, e as águas vão bater aqui, próximo do seu pescoço, e o anjo vai medir mais 1000 côvados, vai chamá-lo a um nível mais profundo, e ele vai travar dizendo, agora eu não posso mais ir, porque esse nível é o nível de profundidade a qual eu não posso mais seguir caminhando com as minhas próprias pernas, e para eu ir a esse nível eu preciso nadar. Então, queridos, perceba que mediante esse princípio aqui do texto, a gente vai tirar a primeira aplicação no texto. Perceba que há um convite a uma caminhada, há um convite a um andar com Deus, mas o destino desse caminhar, desse andar, é um nível profundo, é um nível mais íntimo, é um nível mais avançado, é um nível mais agudo. Mas perceba que todo nível de profundidade está atrelado a uma caminhada. Eu tenho que pegar isso, sim ou não? Todo nível de profundidade está atrelado ao nível de... Deus não pode, Ele não é todo poderoso, Alex? Ele não podia tirar você da noite para o dia do raso e botar no fundo? Pode ou não? Pode ou não? Mas Ele não faz isso. Por quê? Porque Ele estabelece a caminhada como base para se alcançar níveis profundos. Ele poderia chamar o cara e dizer, sai daí, vem para cá, mergulha aqui, que aqui está fundo. Mas Ele não faz. Ele vai medindo, 1000 diz, anda, caminha, comunha comigo, vem comigo, aprende comigo, senta, ceia comigo, come comigo, bebe comigo, acorda comigo, dorme comigo, toma café comigo, medita na minha palavra, busca a minha presença, se consagra, vem caminhando, porque nesse trajeto de caminhada, o meu nível vai sendo elevado. Então a primeira aplicação que a gente pode tirar aqui do texto é que todo nível de profundidade está atrelado a uma caminhada. Então não vem dizer para mim que quem não caminha vive no profundo. Hã? Porque às vezes a gente quer inventar coisas, né? A gente quer inventar coisas na nossa vida que não existe.
Pastor, eu vivo num nível profundo. Como? Que milagre é esse que tu faz? Que mágica é essa? Que magia é essa? Que a gente trava uma luta desgramada, buscando, se consagrando, jejuando, vai para monte, jejum, faz tudo e tem uma dificuldade danada de subir um degrau. E gente falando que no caminho, que está na profundidade. Que profundidade é essa? Me ensina, que eu quero também essa. Porque a que eu estou buscando está difícil pra caramba. É uma luta diária. Mas a gente chega lá. Então grava isso no seu coração. Não existe acesso a níveis profundos sem caminhar com Deus. Porque tudo aquilo, escuta isso. Porque tudo aquilo que Deus faz na nossa vida está ligado ao processo de andar com Ele, de caminhar com Ele. Vamos a outro exemplo, se você não está acreditando só nesse, eu vou te dar mais um. Lembra de quando Jesus chamou os discípulos? Ele chamou os discípulos e disse assim, olha, eu vos farei pescadores. Jesus disse isso, sim ou não? Sim ou não, gente? A escola dominical faz falta, viu? Jesus disse isso, sim ou não? Não disse isso. Em qual Bíblia que você leu isso? Jesus não disse isso. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de alma. A gente não pode comer o texto. Jesus disse, vinde após mim, vírgula. Aí a frase continua. E eu vos farei pescadores de... Jesus nunca chama de ninguém direto para o trabalho. Ele sempre chama primeiro para o caminhar. Entende? Ele nunca chama ninguém direto para o trabalho. Porque se ele diz, eu vos farei pescadores de homem, vinde a mim que eu vos farei pescadores de homem, ele está dizendo assim, então eu estou te chamando, vai, trabalha logo. Jesus nunca chama ninguém para o trabalho direto. Ele chama primeiro para o processo de caminhar com ele. Vinde após mim é caminhada. Anda após mim. Segue. A ideia de andar após ele é isso, é seguir os mesmos. E tu sabe qual é o contexto cultural aqui desse texto? Por que Jesus usa essa expressão, essa figura de linguagem aqui, dizendo, vinde após mim? Porque as ruas no tempo de Jesus, elas eram estreitas. É por isso que quando a Bíblia diz que havia uma grande multidão caminhando na crucificação com Jesus, dizendo, crucifica, isso é mentira. Isso não existe, porque nas ruas da época não cabia uma grande multidão. Então quem é que estava seguindo ali atrás, gritando crucifica? Era o sinédrio, aquilo que era formado por 70 pessoas, os chamados eruditos, os sábios da época. Os principais, eram eles que estavam indo, seguindo na rua que era estreita, gritando, crucifica. Então não tem multidão. Então, vinde após mim no texto, é seguir os mesmos, porque não dá para andar ao lado, tem que seguir justamente atrás, um após o outro. Então, vinde após mim é andar na direção que eu ando, é pisar aonde eu piso, é caminhar aonde eu caminho, é ir aonde eu vou, é frequentar aonde eu frequento, é fazer o que eu faço. É caminhar com ele, depois se tornar. Entende? Eu caminho primeiro para depois me tornar. Então, vinde após mim é caminhar comigo, e depois é vos farei pescadores de homens. Ninguém se torna pescador de homens sem caminhar com ele. Porque quem é que é maior pescador do que ele? Eles têm que aprender com ele. Então, vinde após mim, vai aprender a ser pescador de homem depois. Vocês serão, porque aprenderão comigo. Então, o processo de caminhada é aquilo que me leva a atingir a profundidade. Mas dentro disso, eu quero fazer outra aplicação. Porque olha como Jesus é, gente. Isso aqui mexe muito com o meu coração. Dentro desse processo de caminhada que Jesus está chamando o moço, quantos mil côvados tem aqui? 3.000 antes de chegar ao nível profundo. Aonde ele para? Porque ele não vai no quarto.
Ele só vai até o terceiro. Então, tem 3.000. Lembra que eu estou dizendo para você que ele não foi direto para a profundidade? É um caminho? Por que Jesus pensa dessa maneira? Por que Jesus age dessa maneira? Porque ele conhece os que são seus. Aquele que nos cria conhece a nossa vida melhor do que ninguém. Ninguém nos conhece mais do que Jesus. Ninguém. E ele sabe muito bem a nossa condição, a condição de cada um aqui. Irmãos, pode perceber, muitos de nós ainda temos frustrações, decepções, porque muitas das vezes nós ainda queremos lugares que são de outras pessoas. Às vezes por admiração, às vezes por desejar o que as outras pessoas têm, porque é bonito ver diante das pessoas algo que Deus deu para eles que são plenos. É bonito isso, eu estou falando de algo que eu mesmo admiro. Grandes pregadores, grandes ministros, você vê pessoas com talentos absurdos, extraordinários, com capacidades absurdas, e que à medida com que elas se manifestam, você chega a babar. E é muito natural que às vezes a gente deseje isso e queira isso. Só que o problema é que se isso não for equilibrado, isso começa a gerar frustrações no nosso coração. E eu quero dizer para você que isso precisa ser entendido por nós, porque isso não muda. Jesus, Deus, sua obra nunca estabelecerá sobre nós os mesmos níveis. Nunca estabelecerá sobre nós os mesmos potenciais, os mesmos dons. Isso nunca vai existir se não houver uma conformação no meu coração e no meu entendimento e aceitação do lugar onde Deus escolhe para eu servir. Eu nunca vou somar com o reino de Deus. Eu nunca vou somar com o reino de Deus, porque a gente precisa entender, por mais que a gente busque, por mais que a gente faça, ninguém vai viver os mesmos níveis, não vai. Sempre haverá níveis profundos, mas também sempre haverá níveis rasos. Sempre haverá níveis superficiais, isso não vai mudar, gente. Não adianta a gente vir aqui no púlpito e pregar de maneira irresponsável, dizer, Deus vai levar todo mundo aqui para a profundidade. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a obra de Deus também precisa de gente rasa para fazer ela. Sabia disso? Sabia disso ou não? A obra de Deus também precisa de gente natural em alguns momentos. Se todos nós aqui fôssemos profundos e poderosos, isso aqui ia estar uma bagunça danada. No dia de limpar a igreja, é ruim que ia ter alguém aqui, hein? Porque é todo mundo poderoso, cheio da unção, da graça, do poder. É ou não é? É ou não é, gente? É todo mundo pregador, é todo mundo bom aqui no que faz. Aí o pastor, gente, vai à igreja. Que isso, pastor? Não sou desse nível, não. Ia ser assim ou não é, irmão? Às vezes a gente não é nada e já fica todo abobalhado. Imagine se for. Acabou. Então Deus separa isso com muita sabedoria. Uns ele escolhe e diz assim, esse aqui eu vou levar nesse nível. Esse aqui eu vou usar nessa dimensão. Esse aqui eu vou usar nessa. Esse eu vou usar nessa medida. Esse aqui eu vou usar nessa medida. Mas isso não despreza a gente em nada. Isso não diminui a gente em nada. Isso não desfaz a gente em nada. Cada um tem seu nível, mas todos nós somos importantes igualmente. Cada um tem a sua intensidade, cada um tem a sua vida com Deus, cada um tem o seu propósito, cada um tem sua intimidade, mas todos nós somos igualmente amados por Deus. Todos nós, sem diferença. Mas os níveis de espiritualidade sempre serão desiguais, e isso tem que ser aceito por nós. Porque sabe o que acontece? Às vezes você deixa de ser um rio fluente na área que Deus te chamou, porque você não se conforma com aquilo que você é. Eu não aceito esse meu nível. Como não, queridos? O teu nível é tão importante quanto o outro nível. Só que nessa área, o outro é importante na outra área, mas você é importante na sua área. Então isso precisa eliminar as frustrações da nossa vida. Porque tu está pensando que isso aqui vai acontecer com todo mundo? Aí a gente lê essas escrituras aqui, se Deus chamou Ezequiel, Deus vai me chamar também. Não vai. Não vai,
queridos? Se tu ficar esperando isso a vida toda, tu vai se frustrar. O que você precisa é encontrar o seu lugar e ter uma consciência da posição onde Deus te colocou e ser excelente nela. Entende? É compreender, o Deus me chamou para quê? Deus me chamou para onde? Deus me chamou para fazer o quê? É isso aqui, então eu vou ser excelente naquilo que fui chamado para fazer. E vou ser feliz ali. Agora outros vão voar mesmo, não tem jeito. Outros a gente vai sentar aí, vai rir, vai admirar e falar, cara, esse cara é monstro. E a admiração basta. É assim que funciona. Mas olha que coisa. Olha como Deus faz isso de uma maneira tão delicada. Porque se Ele tirasse de uma vez, dissesse assim, ó, você vai sair do 0 para o 3.000. Tu está no nível raso, 0, e vai para o 3.000. 3.000, pô, pulo absurdo. Mas Deus não faz. Deus faz 1.000, dá uma parada, mais 1.000, dá uma parada, mais 1.000. E isso é lindo demais, tia Luciana. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele sabe que você tem limitações. Ele sabe, Tainá, que você tem limitações. Ele sabe que você tem fraquezas. Ele sabe que você tem temores. Ele sabe que você tem medo dentro do seu coração. Ele sabe. Ele sabe que você tem receios. Ele sabe tudo isso. Porque tu pensa que Ele não conhece você por inteiro? Ele conhece. Então Ele sabe que se Ele te chamar nessa intensidade, você vai escabriar. Ou você não lembra da Bíblia? Grandes homens de Deus que são referências para nós, que escreveram grandes coisas na Bíblia Sagrada. Um deles é Jeremias. Quando Deus chama ele, o que ele faz? Olha o pezinho dele para trás. Sim ou não? Em vez de ele botar o pé para frente, para onde ele bota? Senhor, tem certeza? Pensa direitinho. Eu sou só um menino. Eu sou só uma criança. Senhor, eu não sei falar. Senhor, não vai dar certo esse negócio, não vou funcionar com isso. Senhor, eu tenho minha vida. Senhor, como é que eu vou fazer com a minha família? Como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Como é que eu vou fazer, Senhor? Ele sabe que a gente tem esses conflitos todos. Ele conhece a nossa existência. Ele sabe as guerras que a gente carrega dentro do coração. Ele sabe os conflitos que a gente tem dentro da nossa mente. Então ele vem vagarosamente, atraindo a gente passo a passo, respeitando a nossa humanidade que tem limitações e diz, eu vou conquistar Ele com o meu amor e com a minha graça, mas respeitando a limitação dEle. Entende? Porque tu vê que ainda assim Ele se apavora, ainda assim Ele se assombra, ainda assim Ele se assusta, mesmo Deus tendo com Ele esse cuidado. Então, a primeira característica que nós vamos observar aqui da fonte é que essa fonte é uma fonte paciente. A primeira característica da fonte chamada Jesus é que ela é uma fonte, pega isso aí, Alex, ela é uma fonte paciente. Ela sabe esperar o teu tempo. Ela sabe esperar o seu tempo. Porque existem momentos que a gente está mais preso do que em outros. Existem momentos que a gente está mais agarrado do que em outros. Existem momentos que a gente está mais aflito do que em outros. Então Ele sabe respeitar um tempo onde você cede ao seu convite. Jesus é uma fonte paciente. Sabe por que você está sentado aqui ouvindo essa palavra hoje? Sabe por que você está aí ainda vivo, salvo, bem de saúde, confortável, ainda que minimamente, mas sim, porque Ele é uma fonte paciente. Por quê? Olha para você, olha para a tua consciência, você já desviou, você já se afastou, você já virou as costas, você já abandonou, você já rejeitou, você já renegou, você já esqueceu dele, você já trocou ele por várias coisas, você decidiu viver tua vida várias vezes, deixou ele de lado, você esqueceu do propósito dele, você fez um monte de coisa, você reclamou com ele, você murmurou, você criou um arsenal de coisa, mas você está aí porque ele ainda é uma fonte paciente, dizer assim, filho, diante de tudo isso, eu ainda espero você aceitar o meu convite. Você está aí porque Ele é uma fonte paciente. Você vai embora, vive a tua vida. Você foi chamado para glorificar a Deus. Você foi chamado para adorar a Deus. Você foi chamado para exaltar a Deus. Ele poderia te obrigar a dizer, eu te criei para isso e tu vai ser isso aqui. Mas não.
Ele tem paciência, porque sabe que você é frágil. Aí a gente vai, né? Faz aquela arruaça danada, bebe, fuma, cheira, pinta, borda. Meu irmão, a gente pinta o sede. Aí a gente chega aqui hoje e ainda tem a oportunidade de ouvi-lo, porque ele é uma fonte paciente, sabe esperar por você, e ele vai atraindo o teu coração com carinho e amor, mostrando para você que ele é o melhor lugar para que você esteja. 1000, 1000, 1000, 1000, e assim ele vai, construindo com você essa caminhada vagarosamente. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo e sobrenatural. Então, a primeira característica aqui da fonte, ela é uma fonte paciente. Segunda, ela é uma fonte governadora. Está no texto isso aqui. Ela é uma fonte governadora. Vamos ver isso? Ele chegou aqui com águas aqui, aí Deus diz, mais 1000. Aí ele diz, não dá não, eu paro por aqui. Perceba que a realidade do ser humano é sempre estar apoiado na sua própria estrutura. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você com muita sinceridade. Eu vou te falar uma coisa aqui, mas pega isso. Isso você tem que gravar. Tudo que a gente vive dentro do reino de Deus, da obra de Deus, cada culto que a gente presta, cada momento que a gente desfruta, cada momento da presença, da glória de Deus, tudo que a gente experimenta é resultado da misericórdia de Deus e sempre será assim. Porque tu não tem noção do nível das tuas falhas, você não consegue contar, irmãos. A gente não consegue contar dos níveis dos nossos erros. Quantas vezes nós falhamos e pecamos ao dia? Quantos pensamentos errados, sentimentos errados, posturas erradas, coisas equivocadas, quantas coisas nós fazemos de errado? E não tem a mínima condição de nos acharmos dignos daquilo que experimentamos. É simplesmente misericórdia de Deus. E isso aqui revela isso. O cara que a gente diz que depende de Deus, quantas vezes a gente declara isso? Quantas vezes a gente fala isso? Quantas orações? Quantas mensagens declarando uma dependência que na maioria de nós aqui, eu tenho certeza do que eu estou falando, na maioria de nós que está aqui dentro não existe. É uma mentira das grossas, a expressão que a gente declara dizendo que a gente depende de Deus, mas isso é muita mentira. E eu vou dizer isso começando em mim mesmo. Porque quantas vezes eu digo que sou dependente de Deus e quantas vezes eu me deparo com situações que mostram que eu não tenho dependência nenhuma. E aqui a gente está diante de uma situação que revela que esse cara não tem dependência de Deus. Por quê? Porque ele está preso na sua própria estrutura. Porque o terceiro nível, ele ainda está, por quê? Porque ele está sustentável na sua... Por que ele está no terceiro nível? Por que ele sai do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro? Porque esse trajeto do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro está baseado sobre a sua... Ele ainda pisa. Ele ainda caminha com as suas próprias pernas. Ele ainda dá direção aos seus destinos. Ele ainda determina aonde vai. Ele é quem diz o que vai fazer, porque é aos pés dele que ainda comanda. Então, enquanto ele está no controle, ele está indo. E assim é a nossa realidade de igreja, de vida com Deus. A gente diz viver com Deus, a gente diz ser dele, a gente diz pertencer a ele, a gente diz ter se rendido a ele, mas na verdade a nossa caminhada com Deus ainda está sobre o nosso governo. Nós frequentamos igrejas, cultuamos a Deus, erguemos as mãos para adorar, mas quem governa a nossa vida somos nós. E por que nós ainda estamos no nível raso? Porque o governo da tua vida ainda é teu. Porque grava isso.
Ninguém vai a lugares profundos na sua própria estrutura, porque você é fraco, não tem condição para isso. Tudo que você pode fazer com a sua força é andar no superficial. Ah não, olha para o texto. Olha para o texto que o anjo está conduzindo ele. O anjo pega ele lá dentro, leva para fora, mostra o lugar e vai caminhando com ele. Ou seja, quem é que está levando ele à profundidade? Você nunca vai chegar a níveis profundos nos teus esforços. É por isso que a gente não sai do raso, porque a gente está caminhando na nossa força. Gente, isso está claro aqui, igual essa luz que nos ilumina. Eu vou provar para você que está claro. Qual é a resposta que ele dá para Deus? Qual é a resposta que esse camarada dá para Deus? Agora isso aqui me intriga! Me intriga porque ele está dentro do rio e não entende o que o rio quer fazer com ele. Serginho, olha isso. Ele está dentro do rio, mas não entende o propósito do rio. Aí quando chega do terceiro para o quarto, ele diz, não, aqui eu paro. Por que tu para? Porque o próximo nível eu tenho que... Não, tu entende isso? Olha o que ele está dizendo. Não, até aqui eu fui, só que para ir para o próximo eu tenho que fazer força. E ninguém chega na profundidade fazendo força. A gente é levado para níveis mais profundos. Escreve isso, por favor. Ninguém vai a níveis profundos, a gente é conduzido a níveis profundos. Você não acessa lugares profundos na tua força, é o Espírito de Deus que te leva. Você não vai acessar as regiões sobrenaturais com tua própria força e autojustiça. É o Espírito Santo em graça e misericórdia que te faz adentrar esses lugares. Eu tenho que nadar, ele está no rio e não entendeu que Deus não quer que ele nade. Deus quer que ele tire o pé do chão e dê o governo a ele. E a gente não está assim? Senhor, eu tenho que nadar para chegar lá, eu tenho que nadar. E faz força. E não vai, irmão. A gente vai morrer fazendo força e não vai, André. Porque eu preciso entender que só a dependência pode me conduzir a níveis mais profundos. Quando criança, a Renata está com aquele bebê ali, ó. Esse menino tem limitações para ir a alguns lugares, sim ou não? Ele já anda na rua sozinho? Ou só em casa? Em casa fica sozinho, não fica? Mas na rua não. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse menino, sozinho, ele tem limitações. Ele só anda. Para ele ir para outros lugares, ele precisa ser conduzido pelo seu pai. Ele pode sair de casa, ir para a rua, pode ir para o mercado, pode viajar, pode passear. Mas quem conduz? O pai. Assim somos nós. Esquenta não. Esquenta a cabeça não. Um dia eu quebro o púlpito também. Depois Deus dá graça para a gente comprar outro. É que é muito fio assim no caminho. Não perde atenção não, olha para cá. Assim é a nossa vida. A gente tem limitações naquilo que a gente faz. E só a condução daqueles que exercem governo sobre nós podem nos levar além. Hã? Quem pegou isso? Quem pegou isso? Tu pegou isso? Só aqueles que governam a nossa vida têm a capacidade de nos introduzir em níveis mais profundos. Então para de fazer força. Porque na verdade Deus não quer que você faça força. Ele quer que você pare de se governar. Porque a grande dificuldade de você adentrar níveis profundos, guarda isso, Davi, guarda isso. A grande dificuldade de nós adentrarmos níveis profundos não é a ausência de esforço, é a ausência de dependência. Eu estou liberando muita coisa aqui, está pegando? Está descendo, eu estou soltando. A grande dificuldade de nós adentrarmos níveis profundos, Gilberto, não é a ausência de esforço, é a ausência de dependência. Porque o que Deus propõe para nós, Luan, não é fazer força, é depender dEle. O que ele está querendo dizer para Jeremias é o seguinte: cara, eu não estou querendo que você faça força e nade para chegar em níveis mais profundos. Eu quero que você solte os teus pés e deixe eu te conduzir, rapaz.
Só que o problema é grande. Eu acho que é isso que a gente teme. Porque quando a gente tira o pé do chão, a gente não sabe mais aonde ele vai levar a gente. E eu quero dizer uma coisa aqui com toda sinceridade. Vamos ser honestos, que o povo de Deus tem que ser honesto. Vamos ser honestos. Dura coisa é ficar sem o controle das coisas na mão, sim ou não? É verdade ou mentira isso? Ou dificuldade que a gente tem de perder o controle. Mas é difícil demais, irmão. Deixar Deus governar a nossa vida, Wellington, é muito difícil. Muito complicado, irmãos. Porque quando a gente tira o controle, é agoniante. A gente até começa, né? A gente até inicia o processo, mas daqui a pouco a gente pede de volta quem não aguentou. É um negócio que dá dentro da gente. E é por isso que a gente ainda está na superfície. Vamos ver um exemplo? Por que os discípulos estão perecendo lá em alto mar? Por que eles estão perecendo em alto mar? Porque eles estão aonde? Aonde? Eles não estão só no barco, eles estão na direção do barco. Aí uma tempestade vem e assola eles firmemente. O que eles fazem? Chama Jesus, coloca Jesus na direção do barco e vai para a polpa do barco. Porque a tempestade faz a gente dar o controle para ele. Mas por que tem que esperar uma tempestade? Deixa eu dar uma resposta de Deus para alguém aqui, que está aqui no meu coração, está vindo. É assim, que eu preparo uma mensagem assim, mas o que eu recebo é maior que a mensagem. Daqui a pouco eu não falei nada aqui. Mas deixa eu falar algo aqui. Às vezes, a perca do emprego você não entende. Às vezes, as portas fechadas você não entende nada. Às vezes, a dificuldade chega e você não entende o que está acontecendo. Aí você olha, procura igual Davi, deixa eu ver se tem um erro, se tem um pecado, se tem uma falha. Você começa a procurar um motivo para aquilo acontecer, mas na verdade o que Deus quer tratar com você é dependência. Dependência. Fica ruim, as coisas ficam difíceis e você não entende nada e você fica agoniado, porque, irmão, receber das mãos de Deus é difícil. Por que é difícil receber das mãos de Deus? E aí Deus precisa tratar orgulho no nosso coração, vaidade no nosso coração, e fazer a gente aprender que Ele é aquele que quer governar a nossa vida. Porque não existe mal em possuir e ter coisas, o problema é permitir que as posses tirem o governo daquele que é devido. O que Deus faz com o jovem rico? Pega tudo e dá para os pobres. O que aconteceu com ele? Tristeza, não foi isso? A Bíblia diz que ele vira as costas triste e vai embora. Triste por causa que tinha que perder o dinheiro, pastor? Não, triste porque perderia o controle. Está pegando? Dá tudo para os pobres e me segue. A Bíblia diz que ele não vai seguir Jesus, ele vai voltar para casa, mas com o seu coração angustiado. E a angústia não é a falta de dinheiro, a angústia é a falta do controle. Porque, na verdade, não é o dinheiro que te satisfaz, é o controle que ele te dá que te satisfaz. Porque quando você tem dinheiro, você acha que você está no controle, no poder. Eu vou para onde eu quero, hoje eu vou lá na Mineira, amanhã eu vou no Queijão, amanhã eu vou no parque aquático, amanhã... E esse poder de decidir o que faz é bom, é bom, é bom. Ah, Jesus! Esse poder de definir o caminho é gostoso, é ou não é? Amanhã eu vou comer costela, amanhã eu vou no peixe assado, amanhã eu compro essa bermuda, esse poder de ter o que quer é gostoso. E Deus não tem nada de contra com a gente ter o que quer e uma vida legal. Só que quando esse poder rouba o lugar que é dele, ele se incomoda. Quando esse poder rouba o lugar que é dele, ele não gosta. Pode desfrutar, filho, pode comprar roupa, pode comer do bom e do melhor, mas lembra que o governo é meu. Quer nadar,
Jesus falou, eu não estou mandando tu nadar, cara. Eu estou mandando tu tirar o pé do chão e parar de querer controlar a tua vida. Nós precisamos sair daqui entendendo que Deus quer governar você. Alex, quanto maior sua dependência, maior o seu nível de espiritualidade. Quanto maior sua dependência, mais profundo você vai. Quanto maior sua dependência, mais Deus vai usar você na face dessa terra, e assim com todos os outros que estão aqui dentro. Quanto maior a nossa dependência, mais o poder de Deus atuará na nossa vida. Quanto menos dependência, menos ação do Espírito na nossa vida. Porque Deus nunca permitirá que nós usurpemos a sua glória e achemos que aquilo que fazemos é resultado da nossa força. Não. Toda vez que Deus nos usar, Ele vai constranger o nosso coração, fazendo a gente saber, eu sou apenas um barro, pó e uma cinza, mas Ele me dá graça para ser uma ferramenta na mão dEle. Segunda característica da fonte, ela é uma fonte governadora. Terceira e última característica, Jesus me ajuda. Essa fonte é uma fonte que jorra. Essa eu peguei do Davi, viu? Então a fonte é paciente, é governadora e é uma fonte que jorra. Porque ela dá uma direção. Quando ela volta, ele volta com Ezequiel, ele vai dizer, Ezequiel, está vendo essa água? Ela vai percorrer esse caminho, vai descer e vai cair sobre um rio morto, de água salgada, que não produz vida. E quando essa água bater nesse rio, ela sarará. E esse rio não tem vida, os peixes não vivem, não dá árvore, não dá nada. Mas quando essas águas passarem por esse rio, tudo viverá, tudo florescerá, os peixes terão vida, as árvores brotarão, nascerá, porque Ele sarará todas as coisas. E aqui é um ponto muito importante para nós entendermos, porque, pega isso, a fonte não é fonte por causa da quantidade de água que ela acumula. A fonte não é fonte por causa da quantidade de água que ela acumula. O que é que caracteriza a fonte? Não é o acúmulo das águas, é o seu fluxo. É a fluência das águas que caracteriza a fonte. Não é o acúmulo das águas, é a fluência dela. É o fluxo contínuo das águas que caracteriza a fonte. Por quê? Porque ser fonte não é acumular coisa. Ser fonte é distribuir coisas. Hã? Ah, não. Você está pegando isso? Por que Deus está mostrando isso para ele? Porque, olha como é Deus. Não, eu quero que você entenda isso. Porque profundidade não é para exaltar o homem, profundidade é para sarar os doentes. Profundidade não é para engrandecer pessoas, profundidade é para dar vida a quem está morto. Então, qual é a proposta de Deus? Primeiro, a proposta de Deus é profundidade, mas depois da profundidade, Deus mostra. Quando você chegar no lugar profundo, distribui tudo que eu te dei. Quando você alcançar a profundidade, divide, compartilha o que eu coloquei em você. Então, o que é ser uma fonte? É compartilhar o que se tem na vida. O jovem rico tem fonte? Não, ele tem pobreza. Porque dinheiro acumulado é pobreza, não é riqueza. Riqueza é dinheiro distribuído. Ficou todo mundo mudo assim. O que aconteceu com vocês? Ter dinheiro acumulado é riqueza? Ter dinheiro acumulado é riqueza? Pobreza. Riqueza é dinheiro distribuído. Porque o que enriquece e enobrece a vida de um ser humano é aquilo que ele faz em favor do outro, e não o que faz em favor de si mesmo. Porque aquilo que faz em favor de si mesmo é resultado de apostasia. Lembra que Paulo falou a Timóteo? Nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo. Então aquilo que você usa em favor de si mesmo revela a sua apostasia, o lugar onde você está. Terceira característica da fonte, ela jorra, Alex. Ela divide tudo que ela tem, tudo que ela é, tudo que ela se tornou. E é isso que faz dela uma fonte. Agora entende o que é ser fonte?
Vou explicar o que é ser fonte no outro texto para ver se você entende. Vamos para a casa daquela mulher viúva? Vem comigo. Vamos para a casa daquela mulher viúva? O profeta bate na casa dela. Chega lá e diz, moça, traz um copo d'água. Antes dela entrar em casa, ele diz, ó, faz também um pão para mim e traz. Aí quando ela pede um pão, quando ele pede um pão a ela diz assim, moço, não dá. Não dá por quê? Porque olha só, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite em casa. E eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho, e depois morreremos. Aí o profeta vira para ela e diz assim, assim te diz o Senhor, mulher, faz primeiro para mim, e a panela encherá, e não faltará o azeite na botija. A mulher recebe a palavra, vai para dentro de casa, pega a única coisa que ela tem para fazer uma refeição e leva para o profeta. Quem tem fé sobrenatural vive coisas sobrenaturais. O profeta come, bebe água, e agora o profeta diz, entra na sua casa, fecha a sua porta, vai, primeiro manda, vai, pede na sua vizinhança, vasos emprestados. Agora entra, fecha a sua porta. A mulher vem, pediu os vizinhos, vasos emprestados, botou os vasos, tudo lá. Porta fechada, aí o profeta ora. E a Bíblia diz que o azeite começa a cair. Aí olha só o que é a fonte. Quando ela pega o vaso cheio e tira, o azeite continua caindo. Quando ela pega o vaso cheio e tira o azeite, por quê? Porque aquilo que eu compartilho sempre vai fluir na minha própria vida. O que é ser uma fonte? Como ser uma fonte, como nunca está em falta, é sempre compartilhando. Na verdade, o que me faz ser ausente de coisas, não é o fato de eu guardar as coisas, é o fato de eu não compartilhá-las. Nós temos um conceito muito equivocado no nosso tempo, queridos. Muito equivocado, e é por isso que nós somos uma geração com extremas limitações. É por isso que nós hoje só podemos olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos e, nossa, que igreja, que tremendo, que glória, que poder, vendiam suas casas, davam dinheiro para os apóstolos, para que os apóstolos comprassem casas para quem não tinham casas. Nossa, que obra! Quando é que você viu isso na nossa geração? Quando é que você viu isso? Além da história bíblica, qual história você conhece de alguém que fez isso? Me conta apenas uma que eu quero ouvir. Além da história bíblica, qual história que você conhece? De alguém que pegou uma casa. Ah, pastor, é porque naquela época os outros tinham, agora a gente está todo mundo duro. Que nada, irmão. A ausência das coisas que a gente deixa de fazer não é questão de dureza. É questão de ausência de entendimento. Nós não entendemos o propósito. E nós achamos que para nós termos, nós temos que guardar. E é aí que você anula a fonte que você poderia ser. Porque aquilo que jorra fluxamente na sua vida é resultado da distribuição. Quanto mais você distribui, mais aquilo brota na tua vida, mais aquilo jorra. Quanto mais você compartilha, quanto mais você estende, mais aquilo nasce na tua vida. Mas aquilo nasce, irmão. Mas nós temos a ideia de não esconder, guardar para mim, para não faltar para amanhã, para não faltar para depois. É a mesma dureza de coração do povo no deserto, irmão. Não é ou não é? É a mesma dureza do povo. Senhor, deixa a gente pegar o maná aqui e guardar para amanhã a gente ter. Deus falou, rapaz, para você guardar o quê? Come hoje, amanhã eu mando outro. Come amanhã eu mando outro. Quando tu acordar, vai ter outro aí de novo diante de você. Mas nós queremos guardar, nós queremos acumular, porque na verdade nós não sabemos depender de Deus. Não sabemos. Você acha que a tua vida está com nobreza? Irmãos, desculpa dizer isso. Perdoa o peso da palavra que eu vou usar, mas nós estamos sendo miseráveis nessa geração. Miseráveis. Porque nós estamos
sustentando apenas a nossa vida enquanto estamos permitindo pessoas morrer de fome. Enquanto estamos permitindo pessoas viver na miséria, na escassez, pessoas que estão sofrendo em níveis terríveis que nós não tomamos conhecimento, porque na verdade o que importa é nós e a nossa casa estar no conforto devido, e os outros que se dane para lá. Se você quer ser uma fonte nesse tempo, você precisa entender que só é a fonte aquela que jorra. Quem retém não pode ser fonte, irmãos. Porque fonte não é resultado de acumulamento. Fonte é resultado de liberação. Toda fonte libera. Agora vamos ver a palavra no original, o que é fonte? Para a gente poder entender o que é fonte. Fonte é aquilo que dá motivo. Fonte é aquilo que dá razão. Fonte é aquilo que dá causa. Ou seja, é por causa disso. É por esse motivo que eu vou fazer. Isso é fonte, irmãos. Então, o que é ser uma fonte? É ser o motivo de alguma coisa. É ser a causa de alguma coisa. O que é ser uma fonte? É ser a solução de alguma coisa. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Ser uma fonte é ser um solucionador, dar solução para um problema de alguém. É resolver a causa de alguém. É abençoar alguém, é ajudar alguém, é tirar alguém do buraco. Ou seja, aquela pessoa um dia vai lá para você e vai dizer, cara, esse cara foi a fonte da minha salvação. Quando nós olhamos para Jesus, o que falamos dele? Ele é a fonte da nossa salvação. Ele é a fonte da nossa vida, porque foi por causa dele que nós estamos aqui hoje. Foi por causa da atitude dele, foi por causa do amor dele, foi por causa do sacrifício dele, da morte dele na cruz, que nós temos vida, e isso não é diferente nos nossos dias hoje. Deus nos chama para ser esse canal, para ser essa fonte, para a vida das pessoas, da sociedade à nossa volta. Para ser o motivo, o César foi o motivo de eu me alimentar esse mês, porque eu estava em casa sem nada e ele levou uma cesta básica lá para mim. O César é o motivo de eu não andar descalço, porque ele me viu descalço e comprou um chinelo para mim. Isso é ser fonte. Eu estava com um problema, o cara fez uma oração e a minha história mudou. Eu estava com uma causa difícil, ele agarrou a minha causa, fez 30 dias de jejum comigo em oração, e Deus mudou o meu casamento. Isso é ser fonte. Isso é ser fonte. Isso é jorrar. Agora, quando a gente vive só a nossa vida em função de nós mesmos, isso não é fonte, querido. Ah, mas eu tenho muito, pastor. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito isso. Irmão, você tem muita coisa, mas tu não é fonte. Porque fonte é quem jorra. A fonte chamada Cristo morreu. A fonte chamada Cristo foi para a cruz. Por isso que ele é fonte, porque ele morreu, senão ele não era fonte. Porque fonte é a causa de vida para alguém. Fonte é o motivo de solução de alguma coisa. Isso é ser fonte. Então, para nós sermos fonte, nós precisamos voltar a jorrar, amém? Para nós sermos fonte, nós precisamos voltar a jorrar. Então, esses 3 princípios para você guardar e a gente vai encerrar. A fonte é paciente, aprenda com ela. A fonte quer governar. E a fonte jorra, libera, entrega, distribui, abençoa. E por isso o fluxo dela é constante. E nunca cessa, nunca termina e nunca para. Nunca. Lembra da historinha da viúva? Ela só tinha para ela, irmão. Tu ia dar? Tu ia dar? Paulinha, tu ia não dar não, né? Imagina, só você e teu filho, só o pão. Jesus diz, dá para mim ter falado, só tem essa. Como é que eu vou fazer isso? É isso que Jesus quer tratar conosco. Faz primeiro para mim. Entenda que à medida com que você entrega e distribui, eu faço uma fonte em você. É a liberação que me torna fonte. A fonte tem que jorrar, senão ela não é fonte. E nem pode ser. Gilberto, me ajuda aqui para a gente encerrar. Eu quero falar com você.
As minhas últimas palavras aqui nessa noite, eu quero dizer para você uma coisa. Jesus está dizendo para você, quanto para nós, quanto para mim, que Ele tem sido paciente conosco. Ele tem sido paciente comigo, Ele tem sido paciente com você. Eu não sei há quanto tempo Jesus tem esperado pessoas aqui. Eu não imagino, não sei de verdade. De repente tem meses, outros tem anos. Eu não sei quanto tempo Jesus está esperando por você. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Ele está esperando você já há muito tempo. Ou há algum tempo. E Ele tem sido extremamente zeloso contigo, amoroso, passivo com a sua vida. E eu não quero dizer para você assim. Eu não quero dizer isso porque eu não acredito nisso. Eu não quero dizer que se você hoje sair daqui mais uma vez, sem se aliançar com Jesus, você vai ser amaldiçoado. Você vai morrer na esquina, você vai ter acidente, a tua vida vai dar errado. Não. Se eu disser isso para você, eu vou estar indo contra o que eu creio a respeito do meu Salvador. Sabe por quê? Você sendo crente ou não, você sendo evangélico ou não, você servindo a Deus ou não, você buscando a Deus ou não, você dentro de uma igreja ou não, Ele ama você. Ele cuida de você. Ele zela por você. Ele provê sobre a sua vida. Porque o amor de Deus não é interesseiro. Deus não barganha o seu amor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele espera que você dê uma resposta de gratidão. Ele nunca vai dizer para você: olha filho, se você não me quiser, eu vou te abandonar. Se você não me quiser, eu vou te largar de mão. Se você pecar, eu vou te destruir. Não, ele nunca vai fazer isso. Porque o amor dele está acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que ele não pode negar a si mesmo naquilo que ele é. Aí ele vai escrever a Timóteo, vai dizendo: Timóteo, ainda que tu sejas infiéis para comigo, eu, Senhor, serei fiel para contigo. Independente do que você faz para Deus, Ele nunca te abandonará. Agora, o que eu desejo é que esse amor toque o seu coração. É que você pare um pouco e pense nisso nessa noite. E diga: cara, eu tenho andado distante de Deus. Eu tenho andado longe de Deus. Eu tenho vivido contra a vontade de Deus. Eu tenho descumprido os princípios de Deus. E em nenhum momento Ele me abandonou. Em nenhum momento Ele tirou de mim a tua mão. Em nenhum momento Ele tirou a tua fidelidade de mim, queridos. Olha quantas pessoas têm Você acha que está aqui a obra do acaso? Você acha que você é sortudo? Você acha que você está aqui porque você se protege muito, porque você usa álcool na mão, porque você usa máscara, porque você se guarda, porque você está fazendo quarentena? Você só está aqui hoje, irmãos, porque aquele que te guarda não dorme nem tosqueneja. E não tira os olhos de você nem um minuto sequer. Escuta. Eu vou falar uma coisa aqui que é heresia, mas eu tenho entendido isso no meu espírito. Ninguém é capaz de magoar a Deus. Ninguém. Ninguém pode magoar a Deus. Sabe por quê? Porque amor não se magoa. Amor não se magoa. O amor de Deus não é eros. O amor de Deus não é estorge. O amor de Deus não é filhos. O amor de Deus é ágape. O amor de Deus não se magoa com as tuas falhas. O amor de Deus não se magoa com os seus erros. Você se crucifica, você se condena, você se acha indigno, você se despreza,
você se distrata, você se ofende a você mesmo, achando que o seu pecado tirou o cuidado de Deus de você, tirou o amor de Deus de você, tirou o desejo de Deus de você. Isso nunca poderá acontecer na vida, porque Deus não pode contradizer a tua palavra. Olha o que Ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, perdoa ele. Quantas vezes? 70 vezes 7. Jesus nunca ia mandar a gente fazer uma coisa que Ele não faz. Se Jesus mandou a gente perdoar 70 vezes 7, é porque o perdão dele sobre a sua vida não tem limite. Não tem limite. Então não vim aqui te fazer ameaças e te condenar. Se você hoje decidir dentro do seu coração dizer: pastor, eu não quero ainda viver com Deus, eu não quero me aliançar com Deus, Ele vai fazer o que comigo? Nada, vai continuar te amando, te desejando e esperando pacientemente. Mas eu queria que você pensasse só um pouquinho sobre isso. Será que esse Deus não merece uma resposta? É só isso que me traz aqui, só isso. É só isso que me faz vir para cá domingo após domingo, semana após semana. É só isso. É o sentimento de dar uma resposta a tudo que Ele é para mim. Eu sei que se eu não vier, Ele não vai me desamparar. Eu sei que se eu chegar aqui e dizer: gente, eu estou desistindo da igreja, eu estou abandonando, eu sei que eu vou machucar pessoas, eu vou jogar pessoas fora, mas eu sei que Ele não vai deixar de me amar por isso. Eu sei que Ele não vai deixar de cuidar de mim por isso. Eu poderia fazer isso, sabendo que a graça e a misericórdia dEle ainda cobriria a minha vida. Mas o amor dEle toca tão profundamente meu coração, que mesmo nos dias das minhas piores fraquezas, eu encontro forças para levantar e dizer: eu preciso te dar uma resposta de amor. Eu preciso responder a essa bondade. Eu preciso responder a essa graça. Eu preciso responder a essa fidelidade. Eu preciso responder a esse carinho. Eu preciso responder a esse favor, a essa misericórdia. Porque não há força mais impulsionadora na vida do que o amor de Deus por nós. Se Ele me dissesse no meu erro, dizendo assim: Emerson, se você errar eu mato você, talvez eu ficaria em casa dizendo: então me mata, porque eu não quero mais viver. Mas o fato dele dizer no meu erro: eu te perdoo, filho, eu te entendo, filho, eu te compreendo, filho, eu sei que você teve queria não fazer, mas não conseguiu, mas eu ainda te amo e te quero. O fato dele me dizer isso me faz encontrar forças para vir a Ele. Dentro dessa reflexão eu te pergunto: será que essa noite não é noite de resposta? Não para Ele fazer nada, porque Ele já tem feito tudo. Você está aí, cara, saudável, são, no meio de uma pandemia danada, você está vivo, tua família está aí contigo. Não para Ele fazer mais nada, mas por aquilo que Ele já fez, por cuidar de você até esse dia. Será que essa noite não é noite de resposta? De nós agradecermos e dizer: hoje eu respondo ao Senhor. Hoje eu te dou meu coração, eu te dou a minha vida. A partir de hoje eu inicio uma nova trajetória, um novo processo. Eu vou tentar novamente caminhar com você, porque eu preciso pelo menos tentar te dar uma resposta em relação a esse amor por mim. Se tem pessoas nesse lugar, nessa noite, que entraram nesse lugar, que querem ser novamente uma fonte, que querem jorrar outra vez, que querem dar uma resposta de agradecimento a esse amor que tem estado plenamente sobre a sua vida nesse lugar, que quer se aliançar com Cristo, não para ser religioso, não para fazer parte apenas de uma igreja, não para ter doutrinas sobre a sua vida, não, mas para responder a esse carinho e esse zelo constante que tem sido sobre a sua vida, para dar uma resposta, para servi-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo. Eu quero te adorar, eu quero viver de maneira agradável ao Senhor, e sei que somente se eu me entregar e me aliançar contigo, eu conseguirei. Você quer dar essa resposta?
Se tiver alguém aqui que quer dar essa resposta, que quer fazer uma aliança como sinal de resposta a Deus, eu só peço que você levante a sua mão no seu lugar. Só faz um gesto com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder por você nessa hora, nessa noite, nesse momento. Entregar a sua vida diante de Deus e orar para que essa aliança seja restaurada no Senhor. Se tem pessoas aqui que já caminharam com Deus, eu não sei, mas de repente você já trilhou os caminhos do Senhor, já andou, assim como Ezequiel, já foi a níveis profundos, já experimentou de Deus, já ouviu Deus, e precisa reatar essa aliança. Eu te convido, levanta a sua mão, porque você está debaixo de um Deus que te ama, e Ele te quer mais que tudo. Ele deseja a sua vida, Ele anela a sua vida. Ele não quer oprimir você, Ele não quer assolar, Ele só quer ter você ao lado dEle. Conduzir você, guiar você, governar você, direcionar você, dar destinos à sua vida, abençoar seu coração, trazer paz à sua alma. Porque só Ele pode fazer isso, porque só Ele é essa fonte. Vamos adorar o Senhor. A fonte está aberta hoje aqui para você, querido. A fonte está aberta. E ela quer encontrar você. Ela está à sua procura. Aleluia. Eu não vou te fazer ameaças, porque Deus não faz isso. Ele te chama com amor. Ele só quer a sua resposta, só isso. Essa fonte está aqui. A gente procura em tudo, mas não dá não, gente. Tantas coisas eu procurei em outro lugar, em tantas pessoas, em tantas coisas. Só Ele. Mas descobri teu rio em mim. Transbordei do teu amor, sinto fluir
beber dessas águas, eu quero querido. beber de tuas Tu águas. precisa beber dessa Eu fonte. quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida A mulher samaritana, assim como foi ministrado aqui hoje de manhã, ia todo dia no poço buscar água. Todo dia. Num determinado horário ela ia lá. Por quê? Porque aquilo que ela colhe no poço, por maior que seja a quantidade, acaba fazendo com que ela tenha que fazer caminhos repetitivos. Sabe o que esse vai e vem representa? Sabe o que esse vai e vem representa? Porque o fato de eu ir num lugar e voltar várias vezes demonstram que por mais prazer que eles me causem, eles não me satisfazem. Porque a insatisfação me faz fazer caminhos de retorno. A insatisfação me faz fazer caminhos repetitivos. Porque por mais que ela me dê prazer num dia, ela precisa que eu volte lá para ela me dar prazer de novo. Porque ela não é capaz de saciar a minha alma. Aí Jesus vai fazer uma proposta para ela, dizer: mulher, eu quero acabar com a tua insatisfação, mulher. Porque os caminhos em que você se deleita não preenchem a tua alma. Mas eu tenho um caminho de vida para você. Eu tenho uma água que sacia, que liberta, que preenche, que cura, que sara, que alimenta, que sacia. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar.
beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber De tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir. Teu rio de vida aqui. Ó, a última vez que eu vou insistir com você, porque Jesus te ama.